Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro nessa terça-feira. Nós vamos começar um bate-papo sobre o futuro do trabalho híbrido. Obrigada pela participação de vocês. Como vocês todos sabem, nós temos visto bastante na mídia, em portais, até o Gartner e a MIT têm falado que o modo remoto e físico nas empresas será uma questão definitiva, mesmo após a vacinação. Então, nós achamos importante começar a debater como é que vai ser esse modo daqui para frente. E, para iniciar, nós gostaríamos de estar apresentando os nossos convidados. Nós vamos ter a presença aqui com a gente. Obrigada, Romero, pela tua presença aqui com a gente. O Romero é presidente da Sucesso de Pernambuco, também lidera a parte da ATI e está aqui com a gente hoje para a gente participar desse webinar e ter a possibilidade de falar principalmente sobre gestão e liderança. O Romero também é vice-presidente da Sucesso nacional. A Sucesso é a Sociedade de Usuários de Tecnologia. Temos também a participação do Hamilton Félix, diretor regional do Gartner. O Gartner ele é conhecido pela parte de aconselhamento às empresas, e o Hamilton, principalmente, lidera a parte de aconselhamento das empresas de TI e telecom. E ele está aqui com a gente. Obrigada, Milton, pela presença. E aí eu gostaria de lembrar a todos vocês que nós temos o chat e as perguntas vão ser endereçadas ali pelo Q&A. E aí eu gostaria que vocês endereçassem as suas perguntas pelo Q&A para a gente conseguir endereçar os palestrantes, ok? E, para iniciar, eu gostaria de chamar o Walter Neto, cofundador da QoS Tecnologia, trabalha com a tecnologia da informação desde 1992, acho que é isso, o Walter me corrija depois. A QoS tem 19 anos e ela principalmente está focada na apresentação de soluções para a segurança da informação. A QoS apresenta um SOC muito avançado e também está endereçando a parte de segurança da informação as a service. Então, nesse momento, eu gostaria de chamar o Walter. Walter, bom dia. Bom dia, Cris. O meu vídeo está fechado ainda. Vou compartilhar aqui minha tela. Bom, obrigado, Cris. Bom dia, gostaria de agradecer a presença de todos, né? Eu sei que é meio difícil participar de um webinar hoje em dia, né? Principalmente depois de um ano de pandemia, né? Mas eu tenho certeza que o conteúdo que a gente vai apresentar aqui, ele é bem interessante e importante para esse momento que a gente está vivendo, né? Gostaria de agradecer aos nossos palestrantes, né? Romero, Hamilton e Renato, que em conjunto comigo vão trazer para cima da mesa aí uma discussão bem rica, né? E que visa contribuir bastante com todos. Bom, a ideia é essa, é a gente fazer um bate-papo, né? E discutir pontos importantes, né? Para nós, né, como profissionais e para as nossas empresas, tá certo? Bom, antes de mais nada, eu queria fazer só um panorama aqui, que é o seguinte: tudo que está acontecendo agora, todas essas mudanças, né, que a gente vem sofrendo, elas já eram previstas, né? Só que a gente imaginava que isso ia acontecer
de 3 a 5 anos para frente. Ou seja, se a gente já começou a falar nisso há 5 anos atrás, então era uma mudança que, numa linha de tempo, iria ocorrer em mais ou menos 10 anos, né? Então, trabalho remoto, assim, há 5 anos atrás a gente já falava bastante da necessidade de a gente ter acesso à informação de qualquer lugar, né? A qualquer hora e em qualquer dispositivo, né? Só que aí veio o coronavírus, veio a Covid, né? E o que ia levar de 3 a 5 anos passou a acontecer, né, de 3 a 5 meses, né? Então, o Covid, de fato, digamos que acelerou bastante esse processo de transformação, né? E com isso, assim, o que aconteceu? Foram vários paradigmas que foram criados, né? Ninguém imaginava, ninguém não, mas uma boa parte das empresas não imaginava trabalhar do jeito que está trabalhando hoje, há 5 anos atrás, né? E é isso que aconteceu, né? As empresas de um dia para a noite precisaram colocar seus colaboradores para trabalhar em casa por conta de uma questão sanitária que ninguém imaginava que ia acontecer, não é? E assim, digamos assim, esse movimento, né, ele nos trouxe um conhecimento, acesso a novas soluções, né, e uma nova forma de trabalhar, né, foi descoberta, digamos assim, né? Só que, ao mesmo tempo, e consequentemente, o que é que ocorre? A gente passa a ter novos desafios, desafios que a gente não tinha antes, né? Ou tinha um processo lento de transformação, né? Então, é para isso que a gente está aqui. A gente vai conversar sobre esses desafios, né? E, principalmente, o que é que acontece a partir de agora, após um ano de pandemia, mais ou menos, né? Um ano e alguma coisa. Quais são essas implicações, né? O que muda nas relações de trabalho? As pessoas estão trabalhando de forma separada. E como é que ficam as relações, né? O que fazer para ter, ao menos, a mesma produtividade que no escritório? Então, a gente vai falar um pouco de gestão, mudanças na gestão, falar um pouco de ferramentais necessários, enfim. E, por último, quais os riscos associados às mudanças, né? Então, você tem aí riscos relacionados às questões jurídicas, você tem riscos relacionados a questões de RH, saúde ocupacional, concorrência de mão de obra, né? E, principalmente, não mais importante que os outros, o risco relacionados à cibersegurança, ok? Então, pessoal, eu vou passar a palavra para o Hamilton, ok? Que vai falar um pouco para nós aí, na visão do Gartner, sobre as tendências e etc. Hamilton, seja muito bem-vindo, seu microfone está no mudo ainda. Obrigado. Vocês me ouvem? Muito obrigado. Sim. Então, tá bom, bom dia a todos. Obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Vou pedir só que você libere para eu fazer a apresentação ou você passa os slides aí? Ah, ótimo, eu faço aqui. Muito bom. Deixa eu compartilhar um slide que eu trouxe com vocês. Então, primeiro contar um pouquinho. Eu tenho tido a honra de participar no Gartner do programa de aconselhamento da QoS. A QoS é um cliente do Gartner já há 2 anos e nós temos acompanhado todo esse trabalho que a QoS tem feito. Temos podido, assim, não só aconselhá-los como usuários de tecnologia, mas obviamente nos negócios dele, a forma com que eles têm se reestruturado. Então, obrigado pela confiança da QoS no Gartner. E eu acredito que deva ter realmente alguns clientes, ou alguns, seguramente a maioria deva conhecer o Gartner, que está aqui conosco. E eu acho que talvez um ponto que, não sei se para todos está claro, é que o Gartner não somente aconselha a área de tecnologia, mas também todas as áreas dentro de uma organização. Então, o que eu trouxe para vocês hoje foram informações que nós não compartilhamos apenas com CIOs ou com CEOs de empresas, mas também com os CHROs, né, que são os diretores de RH, né?
o que nós estamos acontecendo? No futuro, né, que nós temos falado da força de trabalho híbrida, tem impactado os negócios em geral. Eu gosto dessa frase de um analista nosso, que está na primeira slide, que ele diz aí que sempre foi um desejo de todos os empregados trabalharem de casa. A questão é que agora o Covid forçou os empresários a tomarem atitude, né, e mover para um ambiente híbrido. E todas as questões que nós tínhamos tanto medo de lidar, hoje já estão sendo trabalhadas, né? E eu queria trazer deixa eu ver se eu consigo diminuir isso aqui. Ótimo, deixa eu deixar aqui no cantinho. Um ponto que tem sido interessante, né? Isso aqui é um slide que eu coloquei até de última hora, que eu achei que não é uma questão só de trabalhar remotamente, mas é predominantemente um trabalho remoto. Se você vê numa pesquisa que nós fizemos recente, né, em setembro do ano passado, 34% afirmam ao Gartner que eles não querem só trabalhar remotamente 1 dia ou 2 dias na semana, mas 3 a 4 vezes por semana. O que nós começamos a ver agora pensar a melhor maneira, um equilíbrio entre, obviamente, a qualidade de vida, a produtividade e o compromisso. Isso tem sido interessante. A produtividade, na grande média, tem aumentado quando nós conectamos esse conceito que nós estamos chamando hoje de um modelo adaptado e intercambiável, né? Um modelo híbrido, né? Esse modelo híbrido, ele gera exatamente produtividade e compromisso no momento que você tenta compreender a forma como que o teu colaborador possa exercer melhor a atividade dele. E isso fez com que as companhias deixassem de olhar para isso ser um problema, mas uma grande oportunidade. Tá? E aí eu quero trazer para vocês 2 gráficos, 2 blocos aqui, na verdade, de resumo, de tendências que o Gartner todo ano promove. Né? Eles são bem conhecidos, inclusive em Pernambuco, algumas vezes eu tive a oportunidade de fazê-lo, no Nordeste e em outros lugares, a apresentação do Top Strategic Technology, normalmente no início do ano, onde nós damos uma percepção assim, olha, senhores, é isso que os CEOs e os CIOs estão normalmente conversando sobre 2021, que é esse Top Trends Strategic Technology, e normalmente o que os CEOs, CIOs e CISOs estão conversando, que é o Top Security Trends. Tá? Então eu trouxe os 2 blocos para fazer uma análise bem interessante com vocês. O primeiro é mostrar o seguinte, quando eu olho para o que o Gartner prevê como as prioridades em 2021, 3 blocos eles são destacados. De você um conceito de location dependency. Cada vez mais, tudo que é em torno da tecnologia, todas as perspectivas que o Gartner tem desenhado, estão dentro de você olhar para um conceito que não é mais uma opção, mas essa independência da localidade. Tá? E dentro dessa, nós vamos ter esse chamado Anywhere Operations, que é o que desafia todos nós que estamos aqui em criar ambientes para que isso possa ser possível. Isso tanto no ponto de vista de infraestrutura, de segurança, de sistemas, legal? E por que eu trouxe isso? Porque quando eu mostro esse bloco, tudo a partir desse momento influencia todas as outras áreas e blocos que o Gartner começa a colocar em suas pesquisas, ok? Olho para a parte de segurança especificamente, no próprio Top Strategic Technology eu tenho 2 conceitos, que é a privacidade e o Cybersecurity Mesh, entrando dentro dos 9 componentes mais importantes que o Gartner tem, alertando para 2 componentes de segurança que a gente vem trazendo já de outros anos, mas que agora fica muito claro a forma com que nós temos que nos posicionar, a organização, o business de qualquer que seja as indústrias ao qual nós estejamos falando. Tá? E aí, quando eu olho especificamente
as tendências de segurança da informação, que nós estamos falando para 2021, nós novamente vamos ver o location independent aqui sendo novamente destacado, só que dessa vez promovendo um ambiente de segurança para esse ambiente independente, esse local independente, ok? Não vou entrar aqui, obviamente, em todos os componentes relacionados à segurança, que esse não é o propósito, mas eu quis trazer para que nós começássemos a promover o seguinte: não estamos falando mais de algo de tendência, como o próprio Walter comentou, é algo que nós estamos vivendo, foi muito antecipado e que está impactando em todos os aspectos, seja de investimento dos CIOs, seja de estratégia dos negócios das organizações com os CEOs, e até a postura dos diretores de RH conectados com a área de tecnologia. Tá? Então, outro componente de informação que eu trouxe para poder alimentar aqui para vocês alguns dados é essa perspectiva do RH. Eu tenho perguntado para a maioria tanto dos empresários de tecnologia, quanto os seus clientes, que são os CIOs, muitas vezes, é assim: o quanto que você tem envolvido o RH nas suas decisões de um ambiente híbrido, um futuro de ambiente híbrido, né? De um ambiente de trabalho híbrido. Obviamente ele tem feito esse request para você, mas o quanto que eles estão tomando decisão na tecnologia junto com você? Veja, hoje o Gartner, quando está aconselhando os diretores de RH, os CHROs, nós temos trazido ao Workplace. O grande orquestrador disso não é mais TI, é os requisitos que vocês trazem, diz respeito à proposta e visão que você tem, a colocar na companhia, né? A estratégia e roadmap que você tem, a capacidade, por exemplo, de destreza digital dos seus próprios funcionários, o quanto que isso, para que você possa tomar proveito desses benefícios. Perceba, cada vez mais nós temos visto a área de RH e todas as áreas inerentes à gestão e liderança da companhia preocupados com montar esse modelo de workforce híbrido. E para isso nós temos visto que nos nossos top trends também de RH, quando nós distribuímos e pegamos os 9 componentes que estão, os diretores de RH estão mais olhando em relação à tecnologia, se nós pegarmos os 5 primeiros, que nós chamamos de foco, ou seja, é onde o líder de RH está mais olhando, você vai ver que os 5 têm a ver com componentes direto aonde esse profissional está trabalhando e como que nós podemos promover um benefício e segurança desse ambiente para esses funcionários, né? Então, novamente, você vai ver aqui Privacy, Cybersecurity, não só na visão de tecnologia, mas também do líder de o destaque que eu queria trazer para esses dados aqui é o quanto os líderes de RH das empresas estão diretamente envolvidos com essas tendências de tecnologia. Hoje, quando nós trabalhamos e perguntamos qual o foco deles nas principais tendências, nós destacamos 5 delas. Essas 5 estão diretamente envolvidas com o modelo de força de trabalho híbrido. Seja no Total Experience, seja nos Anywhere Operations, que é o que tá em mais destaque em relação ao tema, o Hyper Automation, Privacy e Cybersecurity. Ou seja, hoje, dentro da missão dos CISOs e CIOs, está gerar uma relação de proximidade, uma relação de confiança com esses diretores de RH, porque está na agenda deles de negócio, na agenda deles, do business deles, solucionar isso para garantir que as organizações possam ter o melhor ambiente de produtividade e o melhor compromisso dos seus colaboradores. Tá? E aí eu estava trazendo para a perspectiva do CIO e do CISO. Quando eu pego dados Brasil, tá? Esse gráfico que eu trouxe aqui, ele é um dado que nós tiramos de uma pesquisa nossa chamada Agenda do CIO de 2021, onde nós mostramos o que os CIOs no Brasil, que participaram dessa pesquisa,
tem dito para nós em relação aonde ele vai colocar um investimento. Ele tem fundo, ele tem orçamento, ele tem budget para investir em 2021. E se você vê, isso é de investimento tão alto como temos hoje. E aqui eu faço um parênteses. Alguns CIOs ou CISOs acabam comentando, poxa, mas eu não tenho esse mesmo número, né? Eu não tenho, de repente, uma predisposição da organização. Talvez aqui eu já esteja te ajudando. Porque esse é um dado que você pode levar para dentro de casa. Dizer assim, ei, quando nós olhamos para o mercado, nós estamos vendo que as empresas, na grande maioria, se você vê o mesmo no Brasil, tá, o mesmo percentual do que tem de disposição em investir nos core business de BI, Data Analytics, inteligência artificial, o Cybersecurity está aparecendo em destaque. É uma das primeiras vezes que ele está no top. Ou seja, a cada 3 empresas que nós pesquisamos, 2 falaram, nós vamos fazer investimento na área de segurança da informação. E ela tem sido potencializada, grande parte, por causa desse processo de ajuste do ambiente híbrido. A forma como nós estamos tratando segurança sem perímetro agora, né? Que com certeza vocês devem ouvir mais dentro da nossa apresentação de hoje. E por isso, eu trago, quando nós olhamos para esse grupo, para mim, tá, mas quais são as principais tecnologias de segurança que as empresas estão dizendo para o Gartner, ou que o Gartner está recomendando para as empresas, que esse ano já esteja implementado, ou pelo menos no próximo 1, 2 anos, e que muitas vezes ele tem que começar o projeto já, de imediato. Se você observar dentro desse radar, esse gráfico aqui, o amarelo mostra aquilo que é prioridade de segurança no curtíssimo prazo, e o meu cinza mais claro, que é a segunda bola aqui, aquilo que já está sendo trabalhado para que possa estar em plenitude das suas operações já no próximo ano, no máximo no próximo 3 anos. E aí eu quis destacar alguns aqui, né? Nós temos falado muito de SaaS, nós temos falado muito de CWPP, né? Que é o de Cloud Workload Protection Platform, de Passwordless Authentication e Zero Trust Network, né? Que são 4, por exemplo, componentes que estão constante na agenda hoje dos CISOs, que temos recebido feedback de investimento imediato para aqueles que já não têm projeto ou mesmo ajustes naquilo que eles já possuem, tá? Hamilton. Não? Oi, Hamilton. Tudo bem? É a Cris. É que a gente tem só mais 2 minutinhos, tá? Para a gente continuar, para dar um catch-up. Obrigada. Fechado, obrigado. Bom, e aí, nesses 2 minutos, eu quero trazer 2 slides para vocês. Um é mostrar que, na perspectiva nossa, né, de dados, esse pico que nós, obviamente, tivemos no ano passado, de aumento de remote works, obviamente ela vai cair, né, com a adaptação, mas ela seguramente vai continuar muito maior do que aquela posição que nós tínhamos em 2019. Tá? Essa é uma posição global em relação ao número de percentual de funcionários que trabalham remoto. Né? Então, existe uma perspectiva de contínuo crescimento até 2024, saindo de uma posição aí do que era 15%, 16% dos funcionários globalmente para mais de 35% em 2024. Ou seja, esse é um processo crescente e eu quero trazer 2 dados do Brasil nesse último minuto que eu tenho com vocês. Se olhar para o Brasil em 3 posições do tempo, 2019, que é a bolinha azul, tá? 2022, que é a laranja, e 2024, nós vemos que o Brasil vai sair de uma posição de em torno de 17%, 18% que tinha de percentual das pessoas que trabalhavam remoto para um número acima de 30%, cerca de 33%. É quase o dobro em 2024, efetivos de trabalhadores remotos, num ponto de vista, né,
de todas as indústrias. Nós temos, obviamente, dados por indústrias, que, obviamente, a gente não vai conseguir explorar aqui, mas acho que talvez um dado final e muito representativo é que nós estamos falando do Brasil como o quarto maior mercado, porque a gente está falando do tamanho da pizza, tá? Trabalhadores efetivos remotos. E se você vê com uma taxa de crescimento, por cento ano a ano. Bom, para finalizar, o que eu quis provar? Existe uma perspectiva de um estabelecimento de um modelo híbrido. Isso definitivamente vai definir quem são os grandes players do mercado, cada um em sua indústria, porque vai saber utilizar mais a produtividade e o engajamento através desse modelo híbrido. E é fundamental e o alinhamento do CIO com o RH, e junto, obviamente, com seus fornecedores, para trazer as tecnologias necessárias, principalmente de segurança, para esse ambiente. Bom, eu agradeço o tempo, desculpa ter passado aí 4 minutos, obrigado pela oportunidade e fico à disposição para perguntas. O Romero compartilha a tela aí, só fazendo um comentário aí sobre os dados que a Milton passou. É interessante como as tendências, e esses dados, eles ajudam a gente às vezes a gente pensa que é só nas empresas da gente que estão acontecendo isso, né? Quando a gente olha gráficos como esse último, que falou a nível global, né, a gente vê que, de fato, a gente precisa, né, correr para adaptar nossas empresas para esse novo normal, né? Eu acho que o Romero conseguiu aí. Então podemos começar aí. Realmente não estava aparecendo e passou a aparecer. Vamos lá, pessoal. Eu vou falar um pouquinho aqui, uma visão muito de gestão em relação a tudo isso que está acontecendo, né, no nosso mundo atual, né? E vamos passar por 3 pontos aí. A questão da adaptação das rotinas, né, dos comportamentos, né? Como é que as empresas e as pessoas e os trabalhadores estão se adaptando e o que é que precisam se adaptar. Falar um pouquinho sobre ferramentas para essa nova realidade do trabalho. E, claro que a gente vai falar de todos os tipos de ferramentas, mas algumas que eu considero que são fundamentais aí nessa transformação digital. E, finalmente, a questão de gestão de equipes remotas, né? Isso, para mim, é um outro ponto muito importante e que a gente vai discorrer aqui agora para vocês. Então, primeiro, eu queria falar do grande desafio, né? Esse contexto que a gente está vivendo é um contexto de um grande desafio, tanto para os funcionários quanto para as companhias, né? Para muitas organizações, nesse momento, o grande desafio é motivar e envolver os trabalhadores. E por isso a gente vai, vamos dizer assim, abordar esse tema, né? Como é que a gente pode tratar isso de uma forma para se adaptar mais rápido. Eu peguei aqui uma pesquisa nacional por amostra de domicílios, né, do PNAD, que é em relação à Covid-19, feito pelo IBGE. Na verdade, eles fizeram mensalmente essa pesquisa sobre o perfil e a quantidade de pessoas que estavam trabalhando remotamente, né, home office. E essa pesquisa foi a última, que foi feita em novembro de 2020. Ela identificou que o perfil do teletrabalho, do teletrabalhador, seria predominantemente composto por pessoas que estão no setor formal, com escolaridade de nível superior completo, do sexo feminino, de cor, raça branca e com idade entre 30 e 39 anos. Na verdade, dos estratos que eles pegaram, né, esses estratos, essas faixas aí foram as que se destacaram, tiveram maior quantitativo. E também uma coisa interessante que foi acerca dessa distribuição do trabalho remoto entre os estados, né? Os líderes permaneceram sendo São Paulo, Rio, mais interessante que Minas Gerais e Pernambuco foram os estados que mais subiram nesse ordenamento nessa última pesquisa. Então, eles subiram várias posições, enquanto que Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Norte
foram os que mais perderam posições. Uma coisa interessante de falar dessa pesquisa é que ela foi feita em novembro, um período em que a gente estava no intervalo entre as duas grandes ondas, né, de Covid. Então, nesse momento, estava diminuindo um pouco a quantidade de trabalhadores em home office. Isso já dá para a gente uma visão de que o trabalhador, o home office vai realmente cair um pouco após esse período mais crítico da pandemia. Mas o que a gente preconiza e acredita é que esse trabalho em home office ou teletrabalho, ele não vai voltar aos patamares anteriores, né? Com certeza foi descoberto, houve uma adaptação das pessoas, das empresas já muito forte e obrigatória, né? Para se acostumar com essa nova forma de trabalhar, e mesmo que as pessoas vão para o trabalho, vão trabalhar na empresa, com certeza elas vão utilizar o teletrabalho para fazer reuniões com outras pessoas. Ninguém mais vai estar viajando, estar cruzando a cidade inteira para fazer uma reunião. Então, o teletrabalho veio para ficar e vai ser uma constante agora na vida das pessoas, em especial aquelas que não trabalham com a coisa operacional de fábrica, etc. Bom, qual a adaptação principal que a gente tem que se atentar, né? A casa passa a ser um local de trabalho para quem faz home office. Então, temos que evitar, com certeza, estar trabalhando em locais barulhentos, né? No meio da sala, com crianças brincando. Tem que evitar isso, né? Pelo menos na hora de fazer reuniões, na hora de estar em comunicação com outras pessoas. A questão da ergonomia, né? Você não atentar para a ergonomia em casa, isso pode recair em problemas. Eu mesmo, pessoalmente, tive um problema no começo do ano agora, porque trabalhei muito com o notebook sem elevar a tela. E aí eu fiquei com um problema na cervical, uma hérnia de disco, e sofri bastante. Então, é uma coisa que a gente tem que estar muito atento: a mesa, cadeira, fone de ouvido, a altura da tela, temperatura do ambiente, iluminação, tudo isso é muito importante. Os recursos também, né? A gente tem que investir um pouco em computador, conectividade, software, segurança, câmera. Essa questão aí é muito séria, porque você deixa de produzir. Você está no meio de uma reunião e começa a cortar, começa a perder tempo, todo mundo esperando você se organizar. E também a questão da aparência, né? Mesmo que seja só da cintura para cima, eu, por exemplo, agora estou de camisa de manga comprida, mas estou mais à vontade da cintura para baixo, né? Então, assim, mas pelo menos a parte que aparece, a gente tem que ter muito cuidado. E uma questão que fica, né, é se a responsabilidade disso, de buscar essas coisas, são do profissional ou da empresa. Eu acredito que seja um pouco de cada um e muito mais do profissional, com certeza, para que ele consiga trabalhar com qualidade. Adaptação e mudança, a gente tem também a questão do horário de trabalho. Isso é uma questão que tem trazido muitos problemas de estresse, depressão, saúde mental, ansiedade, porque não há mais uma disciplina para horário, né? As pessoas não têm horário definido. Não pode-se suprimir aqueles tempos de deslocamento que a gente tinha na vida presencial, de uma reunião para outra, não pode suprimir e já fazer reuniões emendando uma na outra. Isso traz um estresse muito grande no final do dia. E também não extrapolar o horário de trabalho, né? É uma tendência, né, nessa fase de pandemia, as pessoas ficarem viciadas em trabalho, né? Vamos falar agora um pouquinho de ferramentas, né? Então, eu trouxe aqui duas visões diferentes de ferramentas. Uma primeira visão, a gente pesquisando na internet, e é uma das coisas que os empresários primeiro perguntam e falam com seus CIOs, né? Como é que eu vou controlar a minha jornada de trabalho, a jornada de trabalho dos nossos empregados? Como é que eu vou controlar o acesso? O que é que eles estão fazendo? Porque eu não estou junto dele. Como é que eu vou controlar isso? E como é que eu vou poder me comunicar melhor com esses funcionários? Então, existem diversas ferramentas no mercado que são voltadas para isto, tá?
Mas eu acredito que vocês vão ver mais na próxima parte, onde a gente vai tratar de equipes, né? De gerenciamento de equipes, que essa visão não é a mais adequada nesse momento. Então, um outro tipo de ferramenta que eu acho muito mais interessante é uma ferramenta de produtividade que envolve você ter tipo uma rede social corporativa na sua instituição, onde você tem todos os perfis das pessoas e das unidades organizacionais, você pode se comunicar com elas, você tem uma gestão de tarefas e projetos, né? O que é que cada um está fazendo, e isso de forma que seja socializada, né? Fazendo, inclusive, uma comunicação muito forte, de forma síncrona e assíncrona, né? Também, tipo chat de rede social, o cara responde quando tem condição de responder. Envolvendo também a parte de colaboração e criação de produtos e documentos. É muito importante nessas ferramentas ter isso para que você realmente faça uma gestão perfeita do trabalho das pessoas, mas não focando nas pessoas, no trabalho delas, e sim nos resultados, no que está sendo obtido. E com isso a gente obtém realmente a transformação digital do trabalho. As pessoas passam a trabalhar de forma digital. Isso também tem impactos, né? E a gente tem que se preocupar. Ainda não se tem muitas questões resolvidas, nem tão levantadas ainda, mas isso impacta muito nas leis trabalhistas, né? Essa questão dos recursos, quem deve dar o recurso. Já houve casos de ações trabalhistas contra empresas de grande porte, reclamando do uso das mesas, das cadeiras, do próprio computador da pessoa, né? Ele querendo receber alguma remuneração por isso. E também a gente tem que atentar para a questão da concorrência mundial, porque agora as pessoas estão trabalhando em home office e as pessoas daqui de Pernambuco podem trabalhar para uma empresa da Inglaterra, do Canadá, dos Estados Unidos, e isso faz com que, principalmente nessa área de tecnologia, a gente tenha uma grande concorrência, o que está fazendo realmente que as empresas locais estejam com dificuldades de recrutar pessoas e formar seus times. E vamos falar agora rapidamente da parte de gerenciamento de equipes em trabalho remoto. A gente coletando, fazendo um estudo aí com vários especialistas, a gente viu que uma parte muito importante dessa questão do gerenciamento é a comunicação, né? Ela tem que ser constante, tem que ser fácil e tem que ser frequente, né? Sempre chegando a todos os colaboradores, né? Cada chefe chegando a todos os colaboradores, de forma assíncrona, através de chat, através de e-mail, ou síncrona, através de videochamadas, através de telefone, etc. E, claro, sempre digital, né? Tem que se estabelecer processos para documentar e compartilhar informações e documentos. Sem estabelecer isso, as coisas ficam soltas, você não consegue ter realmente uma gestão do que está sendo produzido e guardar o que está sendo produzido. Garantir que a equipe sinta segurança com a tecnologia e ferramenta. Então, é muito importante capacitar as pessoas para essas tecnologias, e as pessoas também têm que investir muito para se adaptar e aprender. Criar um calendário, né? É importante ter horário de reunião, dias de reunião, horário de trabalho bem definido, você dizer o horário que você está disponível para atender as pessoas da sua equipe, isso é muito importante. E também criar essa recíproca também com sua equipe. Qual é o horário que você vai estar disponível para que a gente possa trabalhar, né? Para não te atrapalhar na sua produtividade. E, finalmente, determinar horários para que todos se reúnam. Isso é muito importante, ter reuniões virtuais e também reuniões individuais, cara a cara com os seus colaboradores. Com isso, esse contato cara a cara, é muito importante ver o rosto, por isso que é importante a pessoa estar pronta, estar bem vestida, com o cabelo penteado, né? Não pode estar, acordou, vai para o computador. O uso de videoconferência é fundamental, né? Tem que ter. E ver a equipe é importante para criar um sentido, um sentimento de conexão maior. E, por fim, a parte do equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal. Tem que se estabelecer seus próprios horários de início e término, e aí fazendo com que o resto da equipe também siga isso, e evitar contato fora do horário de escritório, na medida do possível, né?
para que também não venham problemas trabalhistas, problemas de justiça. Então, pessoal, assim, a abordagem que eu acho mais interessante é essa abordagem do contato, apesar de virtual, haver mais contato, haver mais participação e foco nos resultados. É isso que a gente tem que ir aí, o slide final, onde a gente faz um comparativo quando a gente faz a gestão local e a gestão remota. Então, enquanto na gestão do trabalho local é importante tempo e horário, na gestão do trabalho remoto é mais importante a produtividade. Enquanto no trabalho local a gente define tarefas, é mais importante a gente definir produtos e resultados. O cumprimento de tarefas operacionais não é tão importante você saber que tarefas estão sendo cumpridas, mas sim você ter indicadores que meçam os resultados. E, por fim, a presença do gestor, ela não é mais aquela presença física que está lá. Tem gente que tem uma salinha com um vidro olhando para os subordinados. Não. É importante a comunicação, principalmente a comunicação prévia. O que é que está se esperando? Quais são as metas? Quais são os resultados esperados? Isso aí é que é o fundamental para que um gestor possa fazer um bom trabalho de gestão da sua equipe de forma remota. Bom, pessoal, era isso mesmo que a gente veio tratar com vocês. E, como gerente, é essencial ajudar a todos os funcionários, trabalhadores à distância, temporários e consultores de sua equipe a sentir uma conexão entre si com o seu trabalho e com a organização em geral. Obrigado. Homero. Oi. Que ótimo. Super válido aí esse seu recado. A gente tem umas perguntinhas aqui. Eu queria fazer uma pergunta do Stanley. E antes eu queria avisar a todos que essa apresentação vai ser disponibilizada depois. Então, tem uma pergunta da Josiane perguntando sobre isso, então a gente sim vai disponibilizar essa apresentação depois. E aí, o Stanley Florencio faz a seguinte pergunta: a descentralização do ambiente de trabalho foi a solução a curto prazo para combater os riscos impostos pelo novo coronavírus. Esse novo método traz mais benefícios à empresa ou custos? Na verdade, eu acredito que traz benefícios, tanto para a empresa quanto para o trabalhador. Se vocês olharem a apresentação que foi feita agora há pouco aí do Gartner, você vê aqui do colega que está aí, né, o Hamilton, vocês veem que no Reino Unido, nos países mais desenvolvidos, o percentual de pessoas que trabalham em home office já é muito alto. Inclusive, eu estava vendo o Reino Unido está acima de 50%, ou seja, mais da metade das pessoas trabalham em home office, né? Então, o que é que significa isso? Que é melhor, tanto para a empresa quanto para a pessoa. A pessoa tem uma vida melhor. Agora, nesse primeiro momento, é isso que eu chamei a atenção na minha apresentação, nesse primeiro momento a gente tem que fazer uma rápida adaptação. Então, a gente tem custos que se reduzem, custos que aumentam, né? E também o trabalho, ele se mistura um pouco com o seu lar, então nem você pode deixar o lar entrar no seu trabalho e atrapalhar o seu trabalho, como também você não pode ficar trabalhando o tempo todo dentro do lar. Você também tem que ter sua vida pessoal e por isso é tão importante aquelas questões de horário, de tudo mais. Então, assim, o conforto é muito maior. Eu tenho certeza que quem está trabalhando home office hoje está gostando de trabalhar assim. E a produtividade também é muito alta. Agora, a gente tem que tomar cuidado com essa adaptação. Isso aqui é importante, sabe? Assim, eu, pelo menos, tive até problemas físicos, né? De pescoço, né? Na cervical. Aqui passei 2 meses bem mal. Posso complementar, Romero? Sim. Tem um dado que o Gartner nos forneceu ano passado, em meados de junho, acredito eu, em que naquela época, 78% dos CFOs, ou seja, dos diretores financeiros, tá, estavam considerando não voltarem mais ao trabalho físico, certo? Do mesmo jeito que era antes, pelo menos, né? Por conta da questão da redução de custos, né? Então, como a gente falou, alguns custos aumentam, outros custos diminuem, mas eu não sou especialista financeiro, mas eu acredito que no bolo
acho que termina tendo uma redução de custos, sim, para as empresas, e não só para as empresas, também para os próprios trabalhadores, né, alguns custos indiretos, né? Agora, ao mesmo tempo, a gente tem um outro fator que é super importante, que é a questão do risco, certo? A grande maioria das empresas, eu vou falar um pouco sobre isso mais na frente, a grande maioria das empresas não estavam preparadas para esse tipo de trabalho, né? Diferentemente da Inglaterra, como você citou, né? A grande maioria das empresas não estavam preparadas. E colocar um colaborador que antes estava dentro da empresa, trabalhando, acessando as informações fora da empresa, isso traz várias vulnerabilidades e vários problemas, tá? Vou falar Legal. Oi, desculpa, Walter. vou falar um pouco mais na frente na minha apresentação. Eu queria lembrar a todos que vocês podem fazer as suas perguntas utilizando o Q&A na barra de sua tela, tá bom? E, Walter, como nós estamos com o tempo curto, eu vou deixar o resto das perguntas para o final, e você pode continuar daqui? Posso sim. Obrigada. Compartilhar aqui minha tela. Ok. Bom, então vou falar um pouco agora justamente sobre, tem muito a ver com essa última pergunta que foi feita agora, tá? Que são os desafios atuais de segurança e privacidade nesse cenário, tá? Então, quais são os desafios comuns? Tá? Conectar de forma segura, certo? Os colaboradores, e aí entendam colaboradores, funcionários, prestadores de serviços, assessorias, etc, etc, etc. Então, conectar de forma segura os colaboradores aos sistemas, diversos sistemas, seja on-premise, seja na nuvem, ok? E onde quer que eles estejam, principalmente os que possuem acesso privilegiado. Veja só, a gente tem um colaborador comum, né? Uma pessoa da área operacional, da área, enfim, trabalhando em casa, já é um risco, certo? E um profissional com acesso privilegiado, o que é acesso privilegiado? Senhas de administradores de rede, um executivo da empresa que tem uma senha diferenciada, enfim. Então, os que possuem acesso privilegiado ainda tem um problema ainda maior, tá certo? A gente vai ver um pouco mais depois no diagrama. Um outro desafio é que nesse momento do turbilhão da Covid e a gente colocando os colaboradores para trabalhar em qualquer lugar, ou seja, aumentando nossa vulnerabilidade, muitas empresas tinham a questão da rede resolvida, mas agora não tem mais, né? Nesse mesmo momento que existe esse desafio, a gente tem aí uma discussão que já está plena, que é a questão da privacidade de dados, né? E, para completar, uma lei que regula essa questão, né? Que é a LGPD, que a partir de agosto, se não houver mudanças, vai passar a multar, né? Mesmo assim, desde agosto do ano passado, já começou a indenizar pessoas baseado na lei. Ou seja, já está existindo sentenciamento por parte dos juízes se baseando na LGPD. E um outro desafio é o avanço do cybercrime. Então, nesse momento em que a gente está vivendo e com essas mudanças em que muitas empresas ainda não estão estruturadas, a gente tem o cybercrime cada vez crescendo mais. E um ponto interessante é o seguinte, é que no meio de transformação, a gente falando de transformação digital, se vocês pararem para pensar, o crime está passando por uma transformação digital. Então, o criminoso que antigamente pulava um muro para roubar uma televisão que estava dentro de uma casa, hoje em dia os novos criminosos não vão fazer isso, certo? Eles vão fazer um roubo a partir do seu computador dentro de casa, ou dentro de um cybercafé, ou dentro de um hotel que foi, inclusive, palco de uma reportagem que houve nesse domingo no Fantástico, certo? Então, esses são desafios comuns, tá? E quais são os impactos de tudo isso, né? Vazamento de informações sigilosas e sensíveis, né?
nenhuma empresa quer passar pelo dissabor de ser manchete de jornal mostrando que os dados dos seus usuários foram vazados, como tem acontecido. Roubo e perda de informações por ataques, né? Problemas de reputação, né? A empresa se mostrar vulnerável à segurança da informação não é a mesma coisa que uma empresa de refeições mostrar que tem contaminação em sua comida, né? É algo muito complicado. E perdas financeiras, né? Com multas, com pagamento de resgates, com tempos de indisponibilidades, tudo que causam a questão de perda financeira, certo? E qual é a solução? Bom, a gente precisa, primeiro, elevar o nível de proteção e monitoramento em segurança, certo? Com algumas estratégias diferentes que eu vou mostrar mais agora na frente, né? E principalmente sendo monitorado através de um SOC, tá? Porque segurança não adianta você colocar algo ali e esperar que aquilo ali vai dar resultado para sempre. Tem que ter monitoramento, tem que ter atualização contínua, tem que ter ações para que aquela segurança ela seja sempre, se aproxime sempre a 100%, que nunca é, mas que a gente tente se aproximar a 100%. Fortalecer a segurança de acesso remoto aos sistemas. Ora, se eu tenho meus colaboradores trabalhando fora da empresa, o foco deixou de ser segurança de rede. Existe ainda a necessidade de segurança de rede? Claro que sim. Mas agora eu também tenho que me preocupar com a segurança dos usuários que não estão passando pela minha rede, né? A gente também precisa proteger melhor os endpoints e aumentar o conhecimento em segurança dos usuários, né? Vou falar um pouco mais assim, mas basicamente é isso aqui. Então, aqui está o diagrama do concierge, vou explicar o que é. Mas a gente tem a nossa rede, certo? Onde a gente tem nossos diversos sistemas, a gente tem servidores on-premise, a gente tem dispositivos IoT, dispositivos mobile, computadores, né? E alguma coisa também na nuvem, seja o servidor sendo replicado e os diversos serviços de nuvem aqui, como Office 365, G Suite, Salesforce, etc. Certo? Então, a primeira coisa que a gente sempre fez é isso, colocar um firewall fazendo SD-WAN aqui, protegendo a camada de rede com os diversos recursos de segurança, IPS, antivírus de gateway, etc, etc, etc. Né? Também faço backup em nuvem, pego o meu servidor, coloco aqui para fazer backup em nuvem, né? Protejo os meus endpoints que estão dentro da rede, meus dispositivos IoT. Pessoal, isso aqui tudo acontecia antes da pandemia e era o grande foco. Mas o que é que aconteceu agora? Esse camarada aqui, essa pessoa, que antigamente trabalhava dentro da empresa, talvez eventualmente fora, mas trabalhava prioritariamente dentro da empresa, agora ele saiu da empresa e está trabalhando em qualquer lugar. E trabalhar em qualquer lugar, a gente tem problemas tecnológicos e problemas sociais, certo? O que é que acontece? Enquanto ele estava trabalhando dentro da empresa, eu tinha controle sobre os roteadores, sobre os access points, né, sobre o firewall, né, porque tudo que ele usava era da empresa. E, sendo da empresa, tinha um nível de proteção que poderia até não ser 100%, mas tinha alguma coisa. E agora ele está trabalhando em casa, com o roteador da operadora lá, que foi configurado por um técnico que ninguém conhece, com o access point que foi configurado com a senha padrão de fábrica, tá? Ou seja, um ambiente totalmente vulnerável, em sua grande maioria, tá certo? E isso seriam vulnerabilidades técnicas, assim como também ele trabalhando no cybercafé, ou no hotel, ou em qualquer lugar, a gente não sabe qual é a segurança que ele tem naquele ambiente. Fora a questão da vulnerabilidade social. Como é que a gente vai saber que se o irmão mais novo desse colaborador ele não é um hacker? Como é que eu vou saber com quem ele mora? Né? Quando ele está dentro da empresa, a gente controla. A gente sabe quem é que está trabalhando junto dele. Pode até ter um problema de segurança, mas é muito menor do que a gente tem agora com o colaborador espalhado. Né? Então, o que a gente tem que fazer aqui, gente? A gente, primeiro, precisa proteger melhor, né, os dispositivos com soluções mais avançadas de proteção de endpoint. Né? Então, tecnologias como EDR, né, tecnologias como tendências como SASE, o Renato Mataitz vai falar um pouco mais sobre isso mais na frente, né? E a gente precisa também
fazer com que ele tenha uma autenticação, uma conexão a todos esses sistemas, sejam eles on-premise, dentro da rede, ou sejam eles nas nuvens, certo? A gente precisa fazer com que essa autenticação ela seja feita da maneira mais segura possível, certo? E aí é onde entra as tecnologias de gerenciamento de acesso privilegiado, também conhecido como PAM, né? Tecnologias como ZTNA, que é um novo nível e uma nova forma de se conectar e fazer conexões seguras, tá certo? Prioritariamente utilizando sempre biometria para a gente assegurar que esse colaborador é ele mesmo, tá certo? Adicionalmente, também a gente teria aqui a questão do firewall humano. Ora, tem um dado que diz que a maioria dos ataques, eles começam porque o próprio usuário, ele aperta lá no botão vermelho, ele clica num link, ele instala um programa, ele faz alguma coisa. Então, se a maioria dos ataques, mais de 80%, ele parte do usuário, eu acho que é um pouco lógico que se eu treinar esse usuário para que ele não faça isso, ou seja, se eu deixar esse usuário ele mais esperto no sentido de entender de segurança da informação, né? Se eu deixar a mente desse usuário, o mindset desse usuário, mais parecido com o mindset de alguém de TI, né? Eu diminuo bastante a probabilidade de ter problemas de segurança. E aí é quando a gente constrói nesse usuário a questão do firewall humano, tá? Então, o que acontece? A QoS, ela fornece todos esses serviços que eu falei aqui, né? Tudo isso podendo ser como produto, mas principalmente como serviços, né? Tanto o firewall, quanto o backup, quanto o endpoint, quanto o acesso remoto seguro e quanto a questão do treinamento dos usuários para fazer com que eles fiquem conscientes em relação à segurança, né? E tudo isso gerenciado através do nosso SOC, certo? Essa aqui é a nossa linha de produtos, os 6 produtos que eu falei, né? E aqui seria nosso SOC, tá? Bom, a QoS está fazendo 19 anos agora, tá? Então, mais de 3 mil clientes atendidos, mais de 5 mil ativos de rede implantados, né? A gente atende todo o Brasil e era isso que eu tinha para falar. Eu vou repassar agora a palavra para o Renato. Oi, eu vou apresentar o Renato, gente. O Renato que está aqui com a gente é da SonicWall e ele é Sales Engineer, trabalhando para projetos de segurança no SonicWall, com experiência em indústria, governo, provedores de serviço MS e SPs e treinamento de parceiros. Oi, Renato, você pode compartilhar com a gente a sua apresentação? Seja bem-vindo. Obrigado, Cris. Obrigado, Walter. Obrigado os outros palestrantes também, né? Tem me acrescentado muito, né? É um privilégio poder estar falando com esse arcabouço, já que já foi colocado anteriormente, né? Eu precisaria apresentar aqui... Isso, perfeito. Deixa eu só colocar aqui a apresentação. Eu gostaria de lembrar que eu estou recebendo as perguntas aqui, a gente vai abrir as perguntas para o final, ok? E aí, por favor, depois os painelistas estejam todos presentes para a gente abrir as perguntas para o final. Obrigada. Bom, sobre esse tema, né, de falar de ambientes híbridos, da nova realidade, né, que todos nós estamos vivendo, né, a SonicWall, ela interage, né, diretamente nesse contexto, né, até fazer menção aos outros palestrantes, né, que, como o Hamilton colocou, né, sobre a questão da produtividade, do compromisso, né, que vai passar a haver, e o Romero colocou muito também do posicionamento do funcionário em si, né, no sentido de como ele se posiciona perante esse novo contexto, né, a gente tem que somar isso, como o Walter bem adicionou, né, que além da questão produtividade, compromisso e o posicionamento do funcionário, envolve, como também já foi colocado aqui, em como nós vamos contextualizar a segurança, tanto para os funcionários, vamos dizer assim, para aquilo que ele possa ser submetido, quanto para a empresa em si, né?
E para conhecer isso, a gente tem que olhar a realidade daquilo que nós estamos sendo submetidos, né, ou atacados dia a dia, né? Então, já é bem conhecido que 90% das violações, hoje em dia, se iniciam com e-mails, né? O que antes vinha muito como malwares atachados em arquivos, né? Já em 2020, a quantidade de ataques que era através disso, antes de 2020, 96% deles passou a ser através de uma URL phishing, né? Que nos leva e nos conduz, ou por coerção, ou por ameaça, ou por medo, ou por algum privilégio, ou por um grande benefício, a clicar naquele link e estar sujeito a fornecer as nossas credenciais e alguém roubar as nossas credenciais, tá? Isso é uma realidade, né? Isso já é um negócio muito lucrativo. Então, o business de roubo de credenciais, ele já é hoje noticiado nas televisões, né? Nos canais, na internet, e a gente percebe que hoje em dia os canais de mídia, ou eles dão a notícia do desastre, que traz grande notícia, ou notícias de negócios interrompidos, ou que dê muito lucro, né? E o negócio de crimes, né, vamos dizer assim, cybercrimes, está se tornando cada vez mais lucrativo e acontecendo numa quantidade cada vez maior, tá? Então, não é novidade, né, mas talvez para alguns seja interessante a gente mencionar aqui, que o roubo de credencial hoje ele já é vendido via YouTube, né? YouTube normal que nós conhecemos, você tem uma comunidade chamada Spammed, como outras, em que você pode visualizar ali os ataques de spams que você queira fazer, por exemplo, contra o Office 365. Tentando fazer uma campanha de roubo de credencial. Isso você paga, eles te dão a operação e o código, como você vai gerar, e você passa a ser, teoricamente, um hacker em potencial, tá? Recentemente, já em 2021, né, vocês devem ter observado que a Microsoft anunciou que foi detectado múltiplos Zero Days exploits acontecendo através de uma plataforma de e-mail deles, né? E isso foi identificado como vindo de um grupo de hackers chineses, né, que era o chamado Hafnium, ou coisa do tipo, né, que esteve envolvido nesse tipo de ataque, e isso globalmente, nesse novo contexto que nós estamos vivendo, né, temos grandes oportunidades de negócio, de trabalhos e também de ameaças, onde os hackers estão dispostos a qualquer lugar. Isso já foi noticiado no Bloomberg, né, se vocês procurarem, vocês vão ver o grande impacto que isso trouxe nas ações, até mesmo da Microsoft, em relação a esse tipo de ataque. O que não seria diferente para as empresas que vocês trabalham, que nós trabalhamos, e o nosso objetivo é protegê-las nesse novo ambiente, tá? Recentemente também, agora em 2021, né, a CNN, né, CNN Brasil, né, essa é uma notícia CNN Brasil, ela publicou um novo vazamento de dados, né, que atingiu cerca de 500 mil de pessoas aqui no Brasil, tá? Onde 900 mil senhas estavam sendo vendidas, estão sendo, né, vendidas por R$ 9.500 na Dark Web. Então, possivelmente algumas das senhas de vocês que estão aqui, ou quem sabe até a minha, esteja lá, e nós temos que então nos proteger contra esse novo ambiente que nós estamos vivendo. Falando em Dark Web, só para a gente entender o nosso inimigo, né? O que é a Deep Web, o que é a Dark Web, né? O que nós acessamos no nosso mundo natural, vamos dizer assim, na nossa inocência de navegadores, de surfers, de web surfers, vamos dizer assim, seria esses 4% que estão colocados aqui em cima, que envolve nosso acesso a Google, Wikipedia, o que nós consideramos um grande mundo de informação, e realmente é. Mas se você olhar por esse mapa, você vai perceber que dentro da Deep Web, onde existem uma série de informações restritas às senhas, que não são difundidas para todos, ainda 90% de informações, o que seria natural, né, de se guardar isso. Mas o que me surpreende mais é que a Dark Web tem mais informação do que aquilo que nós naturalmente fazemos com todo o peso mundial de pessoas que hoje acessam a web, tá?
Então, dentro da Dark Web, onde você tem tráfico de drogas, comunicação privada, protestos políticos e toda uma série de vendas de ameaças e vendas de credenciais, você só consegue acessá-la através de browsers específicos, por exemplo, como esse Tor, né, e outros, para que você possa efetivamente navegar aqui. E eu diria, tome bastante cuidado, né, com uma máquina nesse sentido, que você pode estar colocando em risco a sua empresa ou mesmo a sua máquina, tá? Então, é contra esses elementos que nós estamos lutando, né, vamos dizer assim, esse novo ambiente, né, e que o relatório da SonicWall de 2020, ele apresenta justamente essa realidade, né, isso é coletado de milhões, né, de sensores que nós temos espalhados pelo mundo, em que se percebeu um grande aumento de ameaças de ransomware, né, que seja, o objetivo é criptografar as informações dos usuários, das empresas, e pedir um resgate para poder devolver essas informações. Houve um grande aumento também, de 66%, sobre ataques de IoT, o que a gente percebe aí em empresas, ou mesmo carros, né, futuramente vão estar muito suscetíveis a isso. Existem empresas focando, né, na proteção desse tipo de device também, tá? Outra característica importante é cerca de 74% das ameaças que nós identificamos, todas foram tratadas com o nosso algoritmo de machine learning zero day, vamos dizer assim, onde nós trabalhamos com deep learning, que é um processo mais profundo de análise, né? E isso quer dizer que, como foi dito aqui, né, pelo Walter, muito bem colocado, as ameaças e os nossos assaltantes, vamos dizer assim, não agem mais da mesma forma pulando o muro. Eles estão com ações muito mais sofisticadas e preparados para nos atacarem, tá? E na nossa região aqui, Brasil, América Latina, houve um crescimento de 17% de ameaças de IoT. No mundo, em termos de Américas, vamos dizer assim, Estados Unidos, Canadá, foram 152%. O que isso indica que nós temos um grande potencial em 2021 para que essas ameaças cresçam. E, por outro lado, nossa grande oportunidade de nos proteger sobre tudo isso, tá? Bom, nesse contexto de ambiente híbrido, né, o que aconteceu, na verdade, para nós, em termos além dos benefícios para o trabalhador, benefícios para o empregador, acontece exatamente aquilo que acontece no mundo natural, né, como nós estamos enfrentando a pandemia, e nós vemos hoje que a infecção aumentou, né, o ciclo de infecção aumentou, as cepas variaram, né, como se diz por aí, e muitos dizem até que a questão do lockdown pode até trazer mais contaminações, né? E como foi colocado pelo Walter mesmo, o fato de você estar num ambiente fechado, você não sabe quem é a pessoa que está usando esse seu computador dentro da sua casa. Então, o que acontece num processo natural é que, às vezes, sem nenhuma atitude maliciosa, alguém pode baixar um download de um downloader qualquer de uma aplicação, e você vai acabar instalando um spyware na sua máquina que não fez nenhum mal. Mas esse spyware ou hardware, ele vai pegar e vai divulgar as suas portas, ele vai registrar as URLs que você usa, e ele pode eventualmente colocar aí um keylogger para roubar a sua credencial, e ele pode não fazer nada com você, mas esse seu ponto pode estar agora já divulgado na Dark Web, como a gente mencionou ali anteriormente, tá? Uma vez divulgado na Dark Web, existe uma entidade chamada Malware as a Service, que ela vende o seu ponto de acesso, tornando esse negócio lucrativo. E comunidades como a SpanEd vendem uma campanha de phishing, já que o hacker não precisa ser mais um desenvolvedor, ele basta ser apenas um executador de tarefas, tá? E outros até com campanhas de phishing, né, com resultados vendidos. Uma vez com essas ferramentas, um target attack está todo preparado. O atacante usa o ponto de acesso comprado, ele executa uma campanha de phishing comprada, ele pode aí agora vender o acesso que ele teve dentro de uma empresa sua, ou se você fornece serviço para uma grande empresa, você é um potencial terceiro que vai contaminar essa grande empresa, ele vai instalar um ransomware, esse ransomware pode iniciar com a sua máquina ou com a máquina de algum dos seus funcionários e se espalhar por toda a rede, e aí comprometer toda uma estrutura das empresas, trazendo grandes prejuízos, tá? Renato. Sim.
Oi, que a gente está avançando bastante aqui no tempo. A gente pode encerrar em 1 minuto a sua parte, por gentileza? Bom, as tecnologias que envolvem, né, são várias, né, que você pode usar, né, e colocar dentro desse processo. Isso você vai ter que ter sabedoria para poder utilizar muitas delas. Na questão de proteção de endpoint, como já vai colocado, né, tecnologias que envolvam proteção e visualização de ameaças, que te dê relatórios, te dê condições de você ter administração de tenants e que usem machine learning, inteligência artificial. Na questão de proteção de cloud, né, existe aí divulgado pelo Gartner o Cloud Email Security Supplement, que seria a maneira de você proteger de forma transparente a cloud sem que o atacante descubra que você está por trás disso, tá? Então, soluções que protejam Office 365, Dropbox e outras soluções transparentemente. E o SASE, como foi colocado aqui, o SD-WAN hoje é o grande caminho para isso, onde ele implementa o Zero Trust Network Access, ou seja, nunca confie naquilo que você está disponibilizando, sempre disponibilize o mínimo possível. O Software Defined Perimeter é outro conceito em que você vai agora, em todo contexto, em qualquer parte, você pode ter um usuário necessário de uma conexão, então você vai ter agentes que vão se conectar de devices, de celulares, computadores e assim por diante, permitindo acesso às suas redes corporativas através de túneis de mais alta performance, não mais o VPN tradicional, não mais o IPsec tradicional, mas estruturas que sejam mais light e que permitam uma conexão mais eficiente, com dupla autenticação até quando for esse o caso, tá? Então, essa seria a estrutura de Security as a Service, e apenas refletindo sobre segurança com vocês, né, uma frase do John Fitzgerald Kennedy: a melhor hora para se consertar o telhado é quando o tempo está bom. Eu achei bastante interessante isso. Então, se vocês já passaram por um problema crítico e não estão vivendo agora, aqueles que estão agora aqui, é o tempo de a gente pensar em segurança para podermos passar os próximos anos de uma forma mais tranquila. Obrigado, Cris. Obrigada, Renato, pela sua participação. Bom, a gente tem umas perguntas aqui, e o Fred Carvalho pergunta o seguinte: você acredita que é possível manter esse modelo híbrido de trabalho na gestão pública após a pandemia? Não sei se o Romero gostaria, talvez, de responder essa pergunta. A gente, aqui no governo de Pernambuco, eu também sou diretor da Agência de Tecnologia do Governo do Estado, e a gente, desde março do ano passado, praticamente todos os funcionários estão trabalhando remotamente e com uma alta produtividade, até maior do que era no presencial. Eu acho que é bastante viável, e os governos já estão olhando para isto como uma forma também de economizar o dinheiro público, né? Mas tem que estar atento àquilo que eu mostrei na minha apresentação, que tem responsabilidades que eu acho que tem que ser compartilhadas entre o próprio funcionário e o empregador, né? Então tem que estar atento a isso, e também às questões trabalhistas que estão surgindo já. Mas, assim, do ponto de vista de viabilidade, eu acho que é até mais viável. Agora, claro, depende da atuação do profissional, da profissão, né? Por exemplo, um médico vai ter alguns que vão poder atender por telemedicina, mas outros vão ter que estar presentes para atender o paciente. Pelo menos por enquanto não tem tanta tecnologia que já permita que ele atenda da casa dele. O Alexandre pergunta aqui para a gente: na forma híbrida, há alguma recomendação da quantidade de tempo ideal presencial? Legal. Então, eu até achei interessante essa pergunta do Alexandre, porque a pergunta não é só a quantidade de tempo ideal presencial, que isso hoje vem muito, como nós estamos falando, da função, das atividades, né? Mas o fato de você trazer isso para uma discussão dentro da organização, né? Esse interchangeable, né, que a gente tem falado,
é justamente você poder compreender qual o melhor cenário dentro da postura, o que fazer quando você está no office, o que fazer quando você está em casa. Mas mais do que isso, existe um termo chamado 9 to 5, que é trabalhar das 9 às 5, né? Que também é um padrão modelo americano, né? Que aqui às vezes é de 8 às 6, né? No nosso caso, que na verdade é assim, isso também está em xeque. O horário de trabalho daquele colaborador, né? Então perceba que tem muitas pessoas que são mais produtivas à noite. Então, você começa a ter um cenário não só do tempo e onde ele deve estar, ou seja, o tempo ideal presencial ou remoto, mas também o tempo ideal que você deva trabalhar. Né? Existe um monte de pesquisas e, por exemplo, tivemos um cenário agora recente, no fim de... que a própria Microsoft lançou um programa em que eles poderiam escolher, né, o horário, e isso aumentou em 40% a produtividade dos funcionários. Né? Você tem outros bancos fazendo isso também. Né? Você, dependendo da função ao qual você exerce, não só o tempo ideal presencial, mas o quanto tempo você trabalha e em que horário do dia. Então, nós estamos aí com vários fatores, né? E a resposta é a sua organização encontrar a melhor relação produtividade-compromisso, que é a palavra que a gente está utilizando aí bastante. Não sei se eu consegui colaborar e vocês conseguiram ouvir tudo que eu falei. Ouvi. Tem um comentário interessante aqui, o André Aires fala: penso que o melhor sistema é o misto, em caso, observando esses itens importantes que o Romero cita, bem como acho importante que exista uma rotina semanal de encontros físicos com a equipe. Obrigada, André, pelo seu comentário. E tem uma outra pergunta do Stanley: como foi dito pelo palestrante Renato, os invasores hackers estão usando novos métodos sofisticados para realizar invasões. As empresas estão buscando mais investir em profissionais de segurança em TI ou empresas de consultorias na área de segurança? Eu acho interessante essa pergunta, muito boa pergunta, Stanley. Eu vou dar meu parecer, né, em termos do que eu penso daquilo que seria o ideal, né, e onde talvez aí até esse contexto, esse painel possa contribuir para que as empresas possam se preparar melhor para esse novo ambiente, né. Na minha forma de ver, deveria haver um equilíbrio nesses dois ambientes. As empresas vão precisar, sim, ter mais profissionais capacitados em segurança dentro delas, cada vez mais. Elas nunca vão ter a quantidade suficiente para atender todas as demandas, como você bem disse, que os hackers estão milhares aí dispostos a nos atacar. Por isso as empresas de consultoria são ultra importantes também. Mas agora um não exclui o outro, mas também um não vai conseguir sobreviver sem o outro. Eu vou dar um exemplo até de um grande banco, né, que eu trabalhei vivenciando por 3 anos o processo operacional dele de segurança, onde a preocupação era muito grande, e eu observei o seguinte: para cada linha de produto de segurança tinha uma consultoria envolvida, e para cada linha desses produtos existia um profissional dentro do banco que interagia com essas consultorias, entende? Então, se a gente quer realmente se proteger, nós vamos ter que haver um balanceamento entre esses dois ambientes, entre o profissional de TI capacitado e as consultorias também. Agora, na prática, realmente uma discussão aí. Talvez ainda exista hoje uma tendência de busca de empresas, mas não sei se esse equilíbrio nas empresas está sendo feito dessa maneira, mas é realmente algo para a gente relevar e torcer para que aconteça. Eu gostaria também de tecer um comentário, acho que o Hamilton pode até reforçar. O Gartner, ele fala que a tendência a nível mundial realmente é as empresas trabalharem pela necessidade de especialização em segurança, né, trabalharem com SOCs, né, e devido ao fato de ser um ambiente complexo, em sua maioria das vezes, né, termina ficando mais acessível e mais simples subcontratar de fato esse serviço. Assim como se faz com segurança patrimonial, por exemplo, né? É difícil, por exemplo, você contratar a mão de obra
os vigilantes, armar esses vigilantes, dar colete, dar treinamento e manter eles ali para fazerem. É melhor contratar uma empresa que é especializada em segurança patrimonial, né? Achei ótimo, Walter, até a sua comparação, acho que vale muito. Eu quero trazer 2 dados para complementar isso, né? Imagina que, né, se a gente estivesse comparando esse cenário, de 2018 para cá, aumentou em 3,5 vezes a demanda do mercado por profissionais de segurança da informação, seja para consumo desses talentos nas empresas de consultoria ou exatamente para profissionais nas empresas. Então, a tendência natural é que as organizações busquem, como você falou, mais cada vez a especialização nos profissionais, nos fabricantes ou nas empresas de consultorias que respondam isso para eles, né? Hoje, estima-se, na verdade esse dado é de dezembro de 2020, que falta 1,5 milhão de profissionais de segurança da informação. São vagas abertas não preenchidas no mundo, de 1,5 milhão de profissionais aberto de segurança da informação especificamente. Então, é lógico, esse que não tem, que falta demanda, ele procura numa prestação de serviço. Então, obviamente, também acaba sobrecarregando também o mercado de demanda, né? Então, isso tende a aumentar, né? Então, realmente, o profissional, uma demanda de talentos no mercado para atender, seja interno quanto por consultorias, né? Legal. Outra pergunta aqui da Cris, eu acredito que seja a última pergunta. A Cris Samson pergunta aqui, o trabalho híbrido já é uma realidade? A questão será adequar a legislação trabalhista, alguma ação nesse sentido? Eu gostaria de falar uma coisa muito rápida, assim, a gente está sofrendo uma transformação também muito forte nessa área trabalhista, né? Se vocês observarem essa exclusividade de dedicação, que é o conceito da justiça trabalhista, né? É você fazer um contrato com a empresa, onde você só trabalha para aquela empresa e você fica à disposição somente daquela empresa. Essa coisa tende a reduzir muito ou talvez até no futuro desaparecer. Com essas possibilidades mil de empreender, de trabalhar remotamente, de realizar atividades dessa forma, sem ter horário, sem ter... o conceito muda completamente. Vocês veem hoje, tem muita gente vivendo de ser blogueiro de rede social, muita gente ganhando dinheiro com isso, né? Existe muita gente vendendo produtos na rede social. A própria Magalu, né, fez agora uma plataforma que está abrindo para as pessoas. Então, a pessoa pode trabalhar no governo, pode trabalhar numa empresa privada e está vendendo produto na rede social, na plataforma da Magalu. Então, vai começar, já começou, na verdade, já tem muita gente que não está mais com essa dedicação exclusiva. Muitos profissionais liberais, muitos arquitetos, muitos designers, muitos programadores estão fazendo trabalhos sem que haja um contrato com uma única empresa. Então, isso já é uma coisa que tem que acender uma luzinha para a justiça trabalhista, né? A justiça trabalhista tem que olhar com outros olhos. Não estamos mais em 1920. Estamos já com uma outra realidade de tecnologia, de possibilidades, de interesses, inclusive dos próprios trabalhadores, das próprias pessoas. Então tem que se rever completamente isso, na minha visão. Complementando, Romero, a nova lei trabalhista, né, ela já trouxe algumas flexibilizações no sentido da pejotização, né? Então a gente falava lá atrás, mas mesmo assim eu acho que talvez isso seja uma questão cultural do judiciário, né? De não enxergar ainda essa necessidade de flexibilização que foi trazida por essa transformação digital em comunicação, em telecomunicações. E o mais interessante é que a maioria dos advogados trabalham dessa forma, não tem contrato com empresas, eles trabalham virtualmente com os tribunais, os próprios juízes hoje já trabalham com os tribunais. Então, assim, isso é que é interessante, faça comigo, mas faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço.
Então, é isso aí que tem que ser revisto, sabe? Concordo. Eu acredito que a quantidade de empresas hoje, a gente está falando de, quando a gente olha para as 100 maiores empregadoras do país, né, em número de funcionários, você já tem um grande percentual dessas empresas se utilizando não só do teletrabalho, mas todas essas questões de flexibilização que, obviamente, está conduzindo a vários projetos de leis, né? Então, nós vemos aí tramitando um monte de cenários, né, de projetos de leis em que concede várias coisas. Eu acho que nós tendemos a ter boas notícias, né? Se a gente acredita no sistema, efetivamente nos próximos dias. Mas a grande maioria delas a gente teve definitivamente um avanço, principalmente aí com as atualizações, né? A gente viu que até foi feita uma regularização temporária lá durante a pandemia, né, com a medida provisória 927, que foi justamente para poder dar a prerrogativa que permitiu várias coisas, né? Quantos anos se falou de telemedicina, né? E foi necessário por esse motivo e foi, por exemplo, liberado para isso acontecer. Enfim, eu acredito que isso não para. E realmente acredito que vai haver avanços nesse sentido, né, de melhoria. Em 1988, em Pernambuco, já se fazia audiência por videoconferência. 88. Né? Impressionante isso, né? Tecnologia não faltava, né? Faltava só um A boa empurrãozinho. vontade, né? Um empurrãozinho. O interessante é essa dificuldade de mudar, né? Então, a pessoa ter que se deslocar. Ainda tem clientes que eles exigem, por exemplo, reuniões presenciais. Mas o que é a reunião presencial frente ao que a gente tem hoje com essas ferramentas? É transporte de matéria. Transporte de matéria para quê? Né? Se a gente tem mais ganhos fazendo a reunião de forma remota, ganho de tempo, não precisa se deslocar, etc, etc. Isso eu acho que talvez seja esse paradigma que tenha que ser quebrado. Que está sendo quebrado, né? Na realidade, vem a graças em boa parte à pandemia, né? Isso uma aí questão foi sanitária. efeito colateral positivo. Então, Exato. uma questão sanitária, ou seja, não teve nada a ver com tecnologia, teve nada a ver com business, né? Foi uma questão que veio de uma forma completamente inesperada.